Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o tema que ainda causa confusão, polêmica, que é a diferença entre a educação especial e a educação inclusiva. Mas antes de mais nada, deixa aqui o seu like e se inscreva no nosso canal. Vem comigo! Para entender melhor a diferença entre esses dois tipos de educação e por que são tão importantes, nós vamos falar um pouquinho da história da educação em relação às pessoas com deficiência e as pessoas que necessitam de uma educação diferenciada. Primeiro seria então a exclusão. Nessa época, as pessoas com deficiência eram banidas da sociedade por serem consideradas sub-humanas. Então era muito comum o abandono e até outras crueldades praticadas contra os bebês e crianças que nascessem com alguma deficiência. Então, com o crescimento do cristianismo e os ensinamentos voltados para a caridade e o amor ao próximo, as pessoas com deficiência começaram a ser reconhecidas como filhas de Deus, que possuem alma e que merecem todo cuidado e respeito. Assim, foi no século VI que surgiram hospitais e instituições de caridade para abrigar essas pessoas. Mas esses cuidados não incluíam o convívio social e a valorização das suas diversidades. Com essas mudanças, a gente chega num outro paradigma que é da segregação. Cuidados não incluíam o convívio social e a valorização das suas diversidades. Com essas mudanças, a gente chega num outro paradigma que é da segregação. Nesse período, as pessoas com deficiências elas eram afastadas das suas casas para serem internadas nessas instituições, como por exemplo os manicômios. E a maioria das vezes esses lugares eram longe das cidades principais, tentando afastar o máximo possível essas pessoas do convívio social. A intenção era exatamente essa. Em relação às crianças, o objetivo principal era a cura e a reabilitação, para que se adequasse aos padrões e se tornassem mais funcionais para as sociedades. Então, nesses locais, a educação não era um fator predominante de preocupação. Assim, também eram realizados testes de inteligência que classificavam e rotulavam as pessoas com deficiências e outras condições especiais também. E com isso, elas continuavam excluídas do mundo acadêmico. Elas eram consideradas culpadas por não serem capazes de estudar e não havia nada que essas escolas pudessem fazer. E aí, gente, já que as escolas regulares não queriam se responsabilizar, surgiram nessa época as escolas especiais, que eram voltadas exclusivamente para o atendimento dessa parte da população. Toda essa situação incomodava bastante, sabe? Principalmente os familiares dessas crianças que começaram a questionar e reivindicar pelos direitos de seus filhos e de suas filhas. E aí, no início dos anos de 1940, muitas coisas estavam mudando no mundo. Aí surgiu um paradigma de integração, que é a mesma coisa que serviço. Veio com a luta desses pais e familiares de pessoas com deficiência contra essa segregação total que havia. As crianças com deficiência, elas estavam em escolas comuns, mas ainda assim era submetida aos mesmos padrões que buscavam esta normalização. Então as escolas, elas não transformaram o seu espaço para acolher e atender às demandas deste público. Então tiraram de si essa responsabilidade e esperavam que as crianças se adequassem ao que já estava ali imposto. Nesse contexto, os profissionais não estavam preparados para receber as crianças e muito menos para mediar a educação dos novos alunos integrados. Então assim, a exclusão social continuou. Mas e aí? Será que séculos depois alguma coisa mudou? Leila, fala aí pra gente. Nesse período, em 1996, foi assinada a Declaração de Salamanca,
que abordou os princípios relacionados à educação inclusiva, reconhecendo a responsabilidade da escola em incluir e atender às suas necessidades particulares. Em uma escola inclusiva, seria possível oferecer uma educação de qualidade para todos, independente dos modelos e ritmos de aprendizagem. A escola pode ser um espaço diverso, com crianças com diferentes vivências e realidades. Mas isso não significa que haja uma educação inclusiva. Para isso, precisamos desenvolver o senso de pertencimento e a participação ativa dos alunos nesse espaço. Para compreender melhor o que mudou, precisamos conhecer as diferenças entre integração e inclusão. Como ocorreu no paradigma de integração, os alunos com deficiência estão segregados dentro da escola regular. Já a inclusão requer o acolhimento, resultando na interação e convívio entre todos. Compartilhando as diferentes experiências, utilizando isso tudo como forma de aprendizagem também. Para José Leon Kroschik, a educação inclusiva colabora para que ocorra a identificação entre os indivíduos e diminuam-se as atitudes discriminatórias. Enquanto isso, a educação inclusiva busca acolher os alunos com deficiência nas escolas regulares, desenvolvendo o senso de pertencimento entre esses alunos e a sociedade, considerando ainda as suas necessidades particulares. Também é preciso apontar que, mesmo assim, as escolas especiais continuam existindo, para que as pessoas com deficiência as frequentem de forma complementar. Desta forma, as crianças não são excluídas e podem ter o melhor desses dois mundos. Toda a evolução em relação à educação para pessoas com deficiência e a conquista dos seus direitos que foram negados durante muito tempo são frutos de muita luta dos movimentos sociais.